Né? Eu não. Não. Amanhã eu queria te falar, vou te falar ao vivo que eu queria te falar. Já estamos ao vivo? Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em Goiânia, diretamente de Goiânia. Eu sou a professora Júlia Holanda e tenho o prazer de receber na minha cidade a nossa querida educadora Rosângela Lambert, de São Paulo. Tá joia, Rosângela? Tudo bom, pessoal? Boa noite. Prazer, Júlia. Obrigada. Seja bem-vinda. Uma honra para mim participar. Espero que você ame a nossa cidade, né? Uma cidade acolhedora, uma cidade quente, mas uma cidade muito musical. Aqui o pessoal investe bastante na cultura, na música, nos estudos. Nós temos grandes instituições na área da música. Nós temos a Universidade Federal também que investe, né, que tem curso de música, o curso de musicoterapia. Então a gente tem um celeiro muito rico, né, dos nossos profissionais aqui de Goiânia e pessoas que vêm de fora, do Brasil todo, né, a gente tem acolhido. Maravilha, muito bom. Pessoal, a professora Rosângela vai estar falando, fazendo uma gravação na pós-graduação em neuroeducação musical e o módulo dela é sobre música e idosos ativos. Exatamente. Né? Professora, os idosos, né? Às vezes a gente pensa assim, idoso, como trabalhar com idoso? Tem uma fala que eu acho que eu já ouvi alguém falando, fala assim, que idoso é muito parecido com criança. Uhum. O que você me diz? Como é que é esse trabalho? Bom, eu acho o seguinte, é verdade que os idosos, a gente ouve isso mesmo, né? E idoso é parecido com criança, vira criança. O que a gente ouve é idoso vira criança, volta a ser criança. Eu acredito que isso é errado de falar, né? Eu não gosto de falar isso porque a gente subestima a capacidade dos idosos. Na minha opinião, o que é correto da gente dizer é que eles são parecidos em vulnerabilidade, né? E o idoso, ele com o processo de envelhecimento vão acontecendo limitações que são naturais do processo de envelhecimento. Né? Todos nós estamos submetidos, sujeitos a uma programação genética, né? Isso é que combina com a nossa morte, né? A nossa finitude. Então, em vulnerabilidade, eu acho que os idosos são parecidos com as crianças. Entendi. Mas o idoso, ele já descobriu o mundo, ele já conhece o mundo, né? E a criança está descobrindo o mundo. Então, é inverso, né? Nesse sentido é diferente, completamente, porque a criança está descobrindo as coisas e o idoso ele sabe mais do que as outras pessoas, né? E o idoso, ele sabe muito bem aquilo que ele quer e o que ele não quer. Sim. E a criança não tem essa noção. Não tem. A criança é colocada na aula de música porque o pai matriculou, a mãe, às vezes os avós. Sim. E hoje eu fiz uma matrícula de uma aluna que foi da nossa escola quando era criança. Uhum. Ela está com 16 anos, no ensino médio, e ela diz assim, eu fiz aula aqui quando era pequenininha, só que eu não gostava. A mãe que colocou, né? O pai e a mãe que colocaram. Ela falou assim, mas agora eu quero fazer o meu instrumento. Aí ela já escolheu, já comprou o instrumento e matriculou na aula. É uma adolescente. E o idoso também tem isso, ele sabe muito bem o que ele quer e o que ele não quer. Eu acredito que a gente, à medida que a gente vai envelhecendo, isso a gente pode falar até por nós mesmos, né? A gente vai ficando cada vez mais resistente a mudanças, né? Isso é estrutural. E o idoso, ele tem conhecimentos e ideias já bem cristalizadas, né? Então é mais difícil até da gente convencê-lo, né? Porque ele já está essa ideia cristalizada, é mais difícil realmente. E é interessante, às vezes, quando o idoso emburra, né? Às vezes o idoso emburra, às vezes ele fica bravo. Você já teve algum caso assim, de algum aluno seu idoso emburrar ou não estar num dia bom? Eu já tive a experiência, assim, de um pouco de indelicadeza, às vezes, né? Asperez, né? Às vezes são muito duros. E realmente é diferente, porque com a criança a gente chama atenção, né? E do idoso a gente não vai fazer isso, claro, né? Então, mas eu acho que a relação de respeito é que deve prevalecer sempre, né?
aí cabe mais ainda a competência do profissional, né? Sim, acredito que sim. A questão do módulo que você vai abordar na pós em neuroeducação musical, eu achei muito pertinente a pós-graduação com esse tema, porque a gente vê muitos professores de música que estão em sala de aula, que acontece naquela sala de aula ter uma criança com transtorno, ou tem um aluno com deficiência, ou então tem um professor de música e de piano que trabalha há 20, 30 anos e tem alunos que já são idosos que fazem a aula de piano, de violão, de bateria, estudam música. E o que fazer às vezes com essas pessoas, né? Então, eu achei muito pertinente essa proposta da pós em neuroeducação musical que amplia o olhar. Como que você lida com esse idoso em aulas específicas de música também ou só em grupo? Eu não trabalho com a aula de música para o idoso, né? A minha prática é com grupos de idosos, né, no ambiente coletivo, e que eu vou ali para proporcionar vivências musicais para eles, né? Práticas de canto, práticas de jogos, exercícios, ali no grupo. Então ninguém está ali para aprender música, os objetivos não são pedagógicos, né? Mas a promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida. E, na verdade, tudo isso, além do bem-estar, o uso da música, né, estimula o cognitivo e melhora o padrão de desempenho. Então todos os impactos que acontecem fisiologicamente no processo de envelhecimento, a música tem condição de abraçar em muitas facetas, né? A faceta cognitiva, a motora, a questão social, porque a música é integradora, né? A música socializa as pessoas, né? Então a música também, o idoso sofre muito de isolamento social, né? A gente vê idoso que se aposenta, tem muito tempo ocioso, o filho casa e se afasta, né? Vai viver a sua vida. Então o idoso, ele se vê com um tempo muito ocioso, né? E a música, ela vem de encontro a essa necessidade, porque ali no grupo a música tem uma magia, né, que integra todo mundo. E essa magia, eu acho que ela tem dado essa amplitude, né, porque a gente via muito fazer música ou vivências musicais com crianças, né, com jovens, adolescentes. Aí tem aquela fase do aluno do ensino médio que ele dá uma parada, né, que ele vai estudar, que ele vai prestar vestibular, passa no vestibular, vai fazer uma faculdade e depois volta para a aula. A gente tem um número muito grande de adultos da meia-idade e de idosos. É porque a música, Júlia, eu acredito que ela é do humano, né? Ela é estrutural, ela é ontológica, a música faz parte da vida do homem, talvez seja tão antiga quanto a própria humanidade mesmo. Nós né? fomos gerados num ambiente exatamente, sonoro, né? O nosso sentido da audição é o primeiro sentido que é desenvolvido, né? O bebê com 5 meses de gestação, ele já ouve, né? A voz da mãe, sons externos, né? Então a gente está rodeado de música o tempo todo. Então a música é do humano, né? Teve um boom aí da musicalização infantil, até a gente fala musicalização infantil, né? Mas eu acho que pode ter e deve ter um incentivo à prática musical para todas as faixas etárias, né? Porque a música faz bem. Na nossa escola, a gente tem um slogan, né, que a gente chama de música para todas as idades. Nós temos desde a gestação até a terceira e segundo o censo, né, algumas pesquisas, nós vamos chegar à 4ª idade. Já existe esse termo, inclusive, né, porque assim, o idoso hoje ele é considerado em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, pessoas a partir de 60 anos já são considerados idosos, né? Mas é complicado colocar todo mundo aí nessa fatia, né? Porque o idoso de 80, ele é muito diferente do idoso de 60, por exemplo, né? Então a terceira idade, aos 60 anos, e a 4ª idade tem sido usado esse termo no ramo acadêmico e de medicina, né? O termo 4ª idade. Inclusive numa fila preferencial, por exemplo, né, o idoso de 80 tem preferência na fila sobre o idoso de 60. Tem essa hierarquia. Não, porque o idoso de 60 hoje, ele está muito diferente. Está ativo no mercado, ele está totalmente ativo. Amanhã, as idosas que estarão com a professora Rosângela Lambert amanhã,
né, na pós-graduação em Neuroeducação Musical, você que está nos assistindo, eu vou fazer uma live com elas. Gente, é uma turma que vai botar pra quebrar. Vocês vão arrasar. É uma turma top. Vocês vão ver que idosas que nós preparamos, porque assim, a aula vai ser vivências com pessoas reais. Sim. Elas nunca fizeram música, professora. Tem problema? O que vai acontecer? Eu já tô tensa, pessoal. Amanhã às 14 horas, 4 idosas de arrebentar a boca do balão que eu selecionei. Nenhuma nunca teve nenhum contato com a educação musical. E aí? Não tem problema nenhum. Como eu falei, a música é nossa. A música é do Elas não vão né? pagar o mico demais, de jeito não? nenhum. E a gente vai fazer o que elas já sabem fazer, né? Entendi. Na verdade, a gente vai fazer vivências e o que elas já sabem. E uma coisa muito interessante para a gente usar com os idosos são músicas que fazem parte da história de vida dos idosos, né? Porque a gente, desde que a gente nasce, no colo da nossa mãe, a gente já recebe uma canção, né? Um acalanto. E todas essas músicas vão marcando a nossa história. Então, músicas da infância, músicas da adolescência, do nosso casamento, tudo isso tá guardado ali na nossa memória, às vezes a gente nem sabe. Quando a gente revive, né? Ouve essas músicas de novo, volta tudo no tempo, né? A gente se resgata, né? A música tem essa propriedade da gente voltar no tempo e relembrar, ressignificar situações. Então é muito bom. Eu também gosto, Júlia, de usar repertório novo. Eu não uso só repertório da história de vida. Entendi. Né? Porque como uma metáfora, né? O idoso ele sofre situações ali da novidade, né? O filho casou, foi embora, uma nova doença, um problema, um remédio, não é verdade? Uma dor diferente. Então, metaforicamente, eu acredito que o repertório novo, ele ajuda a aceitação de coisas novas. Poxa, eu não conheço, mas eu estou aberto a conhecer, eu quero conhecer, né? Eu aprendi isso com a mestra Lia Rejane. A Lia é maravilhosa. Ela, no livro dela, Quaternos de Musicoterapia e Coda, ela fala sobre isso. Ela fez uma analogia ao mito de Narciso, né? Que se você só oferece ao idoso músicas que ele já conhece, é como se o profissional ali que está com ele mostrasse um espelho, então, se olha, se veja, né? Que tem o seu valor muito importante, mas que não é só isso. O idoso também precisa, como todos nós, né? E continuar aprendendo, continuar vendo o novo, né? Porque ele está vivo. Sempre, né? Eu acho que isso não tem idade, né? Hoje a gente quebra muito isso, música de idoso, música de criança, mas isso é para sempre, e aprender é para sempre. Né? Eu falo nas aulas, né? Eu trabalho desde crianças até a terceira idade, eu falo que são músicas. Né? Porque criança não tem que ouvir só música infantil também, né? A gente entra nesse debate. Lógico que a gente tem que ter todo um cuidado com a letra, com o conteúdo, né? Com a proposta da música, mas isso em qualquer faixa etária. Não é só para criança. E a gente sempre tem que trazer um novo, senão você deixa de aprender. Exatamente. Né? Eu tenho uma aluna, para quem me acompanha, a Dona Princesa, né? Assim como os outros idosos, mas eu falo muito na Dona Princesa. Nós estamos juntas já há quase 5 anos. Então, assim, e é a hora que a família fala que ela tem o bem-estar. É na hora que ela tem o trabalho com a música. E ela tem Alzheimer. E o pessoal fala que o Alzheimer a pessoa não aprende mais, que é degenerativo, né? Uma demência. Só que na aula ela conseguiu já aprender. Ó, nós estamos na rua, pessoal. Ela já conseguiu aprender várias coisas, né? E aí, o que você fala disso? Então, o Alzheimer, por exemplo, é assim uma doença degenerativa que não tem volta, né? Mas se ela tiver, principalmente nos estágios iniciais, o uso da música junto com outros estímulos adequados pode retardar o avanço da doença, né? Não é ficar assistindo ali a situação piorar. Então, o uso da música pode ajudar a retardar o avanço da doença. E o idoso que já está num estágio mais avançado,
Na verdade, ele pode se reconectar com a sua realidade, né? Com aquilo que eu falei, de voltando músicas do seu tempo de infância, da sua mocidade, ele é uma forma dele se reconectar com a realidade. Não, e reconecta mesmo, né? Porque a gente percebe assim a alegria, né? O sorriso, o carinho, né? Eles sentem falta da gente, né? Os seus velhinhos lá também, né? A Rosângela, para quem não sabe, ela trabalha também em creche de idosos. Aqui em Goiânia nós já temos algumas creches de idosos. São creches que ou o idoso fica, não sei lá, mas em Goiânia ou ele se hospeda e fica fixo e a família vem visitá-lo, ou então ele passa o dia ou a semana. Como as creches que você trabalha em São Paulo são dessa forma também? São dessa forma. Eu trabalho em 2 creches particulares e tem essa opção, né? A família pode deixar o idoso lá, mas a maioria vai embora com a família no final do dia. Passa o dia igual criança. Passa o dia, exatamente. Centro-dia, né, que eles chamam. Não sei se aqui tem essa... Como que chama? Centro-dia. Centro-dia? Centro-dia. Então eles passam o dia e a cada dia da semana tem uma atividade. Então eles fazem música, artesanato, pode ter dança. É muito mais atividades. Divertido do que ficar em casa deitado, né? E não só divertido, importante e valioso, né? Porque um cérebro ativo é um cérebro que é mais protegido, né? Então se o idoso fica lá... A gente vê o idoso, geralmente o idoso ele sente muito frio e quer ficar deitado o dia inteiro. E aí ele vai enferrujando, ele vai deixando de fazer atividades, ele vai ficando mais frágil, e aí começa a cair mais. E a gente já viu que a gente vê uma estatística que muito que idoso sofre de tombo, né? É um perigo. E a música ela ajuda nessa parte da motricidade? Como é que é feito esse trabalho? Porque assim, fisiologicamente nós temos mudanças que vão acontecendo, né? A gente perde massa magra, a nossa composição corporal muda, a gente perde água, muda, a gente tem mais acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal, e a gente perde massa magra, tem comprometimento das articulações. Então isso acaba afetando nossa rotina do dia a dia, né? No caso dos idosos, afeta a rotina do dia a dia dos idosos. Então a música, dependendo da proposta, a gente mexe o corpo, né? Mexe a perna, mexe o pé, mexe o braço. Então põe o eu todo do idoso em ação, em movimento, né? Entendi. E você já teve nas suas vivências, né? Porque você também é musicoterapeuta, né? Eu sei que você trabalha como professora de música e com os idosos você tem essa questão mais musicoterápica, sim, né? Na visão mais musicoterápica. Agora, você já teve algum idoso que tivesse alguma deficiência visual, auditiva, algum idoso surdo, ou com alguma demência, ou então com alguma paralisia? Conta pra gente. Sim, na Universidade Livre para idosos, não. Aí são idosos mais ativos, as mulheres dirigem. E assim, um fato curioso, abrindo um parênteses, que quem procura esses grupos, a maioria são mulheres, né? Primeiro que as mulheres vivem mais, né? Elas, estatisticamente, existem estudos, elas se cuidam mais, vão mais ao médico, tomam os remédios prescritos. Né? Então as mulheres são mais organizadinhas até nisso? São. Muito bem, meninas! Tem algum rapaz aí? Fala que você é diferente pra gente, hein? Quero ver. Escreve aí que eu tô lendo tudo. Pois é, então os grupos, né, dos idosos ativos é composto 99% por mulheres. Tem que colocar uns velhinhos lá, vem dançar, tem um outro ali que aí fica competitivo. Fica disputado. Agora, na creche para idoso, a família que leva, né? Então aí já tem mais homens e aí é o idoso que está mais comprometido, ou fisicamente ou cognitivamente, por conta realmente das demências, né? Então eu tenho idosos cadeirantes, surdo e cego eu não tive a experiência, mas cadeirante sim e com demência também. Entendi. Você me falou sobre um idoso que ele fica paralisado e que ele só pisca os olhos. Eu tenho um idoso que... Conta para as pessoas, eu achei interessante o fato de quando ele quer ou não fazer alguma coisa. Exatamente, a gente se comunica pelo olhar, né? E o olhar diz tudo, né? A gente sabe disso.
A gente pode sorrir com os olhos, ficar bravo com os olhos, né? E esse idoso, ele conversa com os olhos, né? Então ele pisca, ele vira o olho quando ele não quer. Mas é muito impressionante que ele quer. Eu falo, senhora, aceita. Quando eu vou oferecer os instrumentos, quando eu ofereço os instrumentos na roda, eu trabalho em roda. O senhor aceita? E ele sempre aceita. Aí eu coloco o instrumento, eu penso na anatomia e no peso, na textura, o que ele pode, o que ele consegue, né? Se não é muito escorregadio, se não é muito pesado. Então, o que ele consegue segurar, e ele sempre aceita. É muito legal. E quando ele não aceita, o que ele faz? Ele disfarça. Ele vira o olho. É muito interessante. E é muito bonito. Teve um dia que eu fiz uma proposta que era do alto toque. Né? A proposta era para se tocar e ele não consegue. Né? E uma idosa, de maneira muito linda, ao invés dela fazer o exercício nela, ela fez nele. Foi muito bonito, eu fiquei emocionada. Nossa, é muito interessante. E a Tudo gente, sem combinar. E a gente se emociona muito, né? Nesse momento, nessas vivências. E eu percebo também, com tudo que a gente já falou, né, sobre as estatísticas, sobre o aumento da natalidade, sobre hoje nós temos aí o maior número de adultos de meia idade, de terceira idade, nós estamos caminhando para a quarta idade, já está sendo falado nas universidades. E eu percebo também na questão de trabalho, né, de oportunidade de trabalho. Né? É um leque que se abre também para os educadores. Mas uma coisa que eu acho muito importante, Júlia, a gente comentar é que não se deve subestimar esse cuidado. Sim, né? O profissional com certeza. tem que estudar, tem que se qualificar, porque o idoso merece ser respeitado. Todas as faixas etárias, lógico, mas o idoso, no caso, devido à sua vulnerabilidade, como a gente está comentando, e existe essa questão, né? É bonitinho. O idoso não precisa desse cuidado, desse estudo. Precisa demais. Então o profissional tem que estudar, tem que buscar qualificação para estar preparado para esse mercado, que é crescente. Né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2025, o Brasil será o 6º país do mundo em quantidade de idosos. E até 2030 a expectativa é que o Brasil vai virar a pirâmide. Então nós teremos mais idosos do que crianças. Então os números realmente são alarmantes, né? E são reais, São reais. Então são pesquisas sérias e lógico que é importante, e por isso que nós estamos buscando isso, né, com a pós-graduação, o estudo. Né? Eu sempre falo, tem um grande educador francês, ele chama Edgar Morin. Ele fala que não basta apenas ter boa vontade, né? Eu tenho vontade e eu vou fazer. Não, eu preciso estudar, eu preciso me comprometer, preciso aprofundar, preciso vivenciar. Eu começo com um aluno e vou tendo a minha vivência, porque também não é cair dentro de uma sala de aula, dentro de uma creche ou dentro de algum local e colocar as pessoas ali, vamos ver o que dá. E a música, eu acho que tem esse perigo, né? Porque a música, ela a gente já associa a música à alegria, né? A bem-estar, a felicidade. Então, tem gente que pensa, oba-oba é brincar, qualquer um pode fazer. E não é verdade, né? Eu fiz uma vez uma entrevista, um trabalho nos idosos, e aí eu pedi um valor X e a pessoa falou, não dá, porque os outros oficineiros ganham Y. Aí eu falei, com todo respeito aos oficineiros, mas eu não sou oficineira, eu não vou fazer uma oficina com os idosos, eu vou fazer um trabalho fundamentado, que tem um porquê, que tem um objetivo. Então, em cada atividade que eu faço, às vezes quem olha, tá brincando, mas eu sei o que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo, que objetivo eu quero, o que eu consigo atingir com aquilo. Né? Mas a música tem essa faceta do brincar, do lúdico. É bom demais, né? O brincar. Eu tive um preconceito durante muitos anos. Eu acho que é a primeira vez que eu vou falar isso ao vivo. Por ter escola de música, né? São 3 unidades aqui em Goiânia.
E eu tinha um preconceito com a palavra brincar. E às vezes a gente falava para o pai, a criança brincou, ou então escrevia, ou então a criança chegava em casa, papai, hoje eu brinquei. O pai chegava na nossa escola e às vezes rescindia o contrato, ou cancelava, ou brigava, porque falava que a escola de música não era para brincar. Você vê que interessante, em inglês, play é brincar. Não é verdade? Brincar, não é verdade? né? Então eu tinha esse cuidado, até um medo, porque a gente foi muito tolhida com essa palavra brincar. Mas depois que eu fiz um curso que fala justamente sobre o brincar, e eu me libertei. Ainda bem, porque eu falo, a gente tem que brincar, mas lógico, com objetivo didático, o que, o porquê, o pra quê, onde eu estou, onde eu quero chegar, né? Se eu estou trabalhando de uma forma organizada, direta. Mas brincar é bom demais, eu me libertei mesmo, eu uso hoje essa palavra, mas quando você diz, quando a gente sabe, que a gente que estudou para fazer bem aquilo que a gente faz, a gente também deixa de preocupar, né? Tem um filósofo, eu não me recordo o nome dele, a frase dele é a seguinte: o homem só é completo quando brinca. Ai, que linda! Isso é uma verdade para a nossa vida, né? O brincar, independente da música, eu acho que deve fazer parte da nossa vida sempre, né? E o que você falou sobre essa questão de antes, né? Sim. Que o brincar era mal visto e tudo mais. A gente foi muito Eu acredito que os educadores musicais vieram quebrar um pouco essa questão, porque antigamente se tinha aquela ideia, música é para quem tem o dom, né? Música é para quem tem o dom, quem tem habilidades, e não é nada disso. E os educadores musicais, Otan Kodály, por exemplo, ele também tem uma frase que eu adoro, que a música pertence a todos. Então, a democratização da música pro leigo, pro que não toca instrumento, pro que não quer aprender. Nem todo mundo quer aprender a tocar instrumento. É verdade. Então essa pessoa, ela não vai poder ter vivências musicais porque ela não quer tocar instrumento, né? Não é verdade, ela pode brincar, ela pode cantar, ela pode jogar musicalmente, ela pode ouvir músicas e conversar sobre isso, né? Tudo mais. Uma série de possibilidades para se fazer com a música. A música é muito rica. A música é maravilhosa, né? Eu sou suspeita, eu também sou suspeita para falar, eu me emociono e eu me emociono todos os dias. Né? Às vezes com uma vivência, com uma criança, com um adulto, com um adolescente. Né? Esses dias eu estou fazendo um trabalho de canto, terapia com uma adolescente que estava com depressão profunda. Então a única coisa que tirou ela de casa foi a matrícula na aula de música. E ela faz aula, ela canta, ela ama cantar. E a gente se emociona, né? É um bem-estar muito grande. E tem algumas pessoas perguntando aqui, Rosângela, a gente se encontrou esse final de semana em São Paulo, foi 10, né? Maravilhoso. Foi 10, um super beijo pra Valéria também, que estava lá na CAEM, a organizadora. Nós temos aqui, sabe quem está nos assistindo? Quem me conta? A nossa querida Thelma Chan. Opa, direto do Marrocos? Direto do Marrocos? A Thelma foi minha professora de coral da faculdade. Mas de quem que a Thelma não foi professora, gente? Thelma, um super beijo. Para cantar bem eu abro a boca assim. Eu faço um bico assim. Tem que fazer o bico, Rosângela. Rosângela não quer fazer o bico, gente. Escreve aí, #faça o bico, Rosângela. Então, ó, nós temos a Thelma. E tem um aluno aqui perguntando se você tem algum idoso com síndrome de Down. Não tenho. Não tenho. Eu não sei... realmente eu não sei detalhes, né, sobre essa síndrome, mas... eu acho que eles não ficam idosos, né? Síndrome de Down. Eu não sei se a pessoa perguntou se é um idoso com síndrome de Down ou se é só um aluno Down. Né? Se essa pessoa quiser perguntar, é a Simone Monteiro. Pergunta a ela se tem algum aluno com Down. Eu não tenho, tenho criança. Né? Criança, né? Criança com Down. Eu trabalho com criança com Down. Eu costumo dizer que antigamente Down, né, era... uma surpresa, né? Igual o pessoal agora que estuda sobre o autismo, sobre, né, o espectro. O Down teve esse momento.
E hoje o Down a gente tira tão de letra, Verdade. a gente nem percebe muita diferença, né? Como eles se desenvolvem, como eles vão muito bem na aula e eles participam e eles amam cantar, tocar, dançar. Como é que é suas crianças que têm Down? Também, da mesma forma. Da mesma forma, da né? mesma forma. E a classe sempre acolhe muito, né? As crianças cuidam, ficam perto, é muito bom. Eu sou suspeita porque eu sou uma profissional muito feliz, tanto com as crianças como com os idosos. Não, e as crianças, a Simone que perguntou aqui sobre o Down, então Simone, se pode ser sobre criança também com Down, o trabalho deles é feito de uma forma, né, que eles assimilam muito bem, eles vão muito bem e se saem muito bem. Tem mais alguma... uma síndrome de Down, um síndrome de Down idoso. Não tem. Né? A longevidade da pessoa com Down é menor. Eles morrem mais cedo. Né? Eles morrem mais cedo. Hoje em dia eles estão envelhecendo. Sim, eles estão envelhecendo. Mas bom, nos meus grupos eu não tenho essa experiência. eles estão envelhecendo, mas a gente ainda não tem nenhum aluno com Down idoso. Olha quem chegou! Quem? Elvira Drummond! Elvira, eu vou falar aqui em público, Elvira. Elvira! Eu sou sua fã número 0. Número 0 sou eu, Elvira. A número 00 sou eu, professora Elvira. Vamos acabar com essa live, nós vamos brigar agora. Brigar aqui Beijo, em Goiânia, hein, Elvira. gente? Não leva ela amanhã pro estúdio, não leva pro aeroporto, não vai almoçar. Tá bom, Julinha, tá bom. Vai passar apertado, olha aqui, Elvira. Elvira é maravilhosa, uma grande educadora, minha mestra. Aprendo sempre com você, Elvira. Sou sua fã. Olha, tem um pessoal aqui de Rondônia. Gente, deixa eu contar pra vocês. Eu acho que eu tô precisando de óculos, eu tô enxergando direito. Eu tô deixando pra você aí. Tô morrendo de rir aqui, Julinha, ó. você sabia que a partir dos 40 anos, aliás, gente, já que a gente tá falando de idoso, É Julinha, muito recente não vamos falar mesmo. de conta porque vai ficar chato. É, né? Mas o processo de envelhecimento, ninguém acorda idoso porque completou 60 anos. Entendi. Na verdade, isso é um processo que vai acontecendo, né? E as mudanças vão acontecer. E no caso da visão, a partir dos 40 anos já pode acontecer a presbiopia. Entendi, Tá? entendi. Eu acho que eu me encaixo nessa estatística. Porque olha aqui, tá muito engraçado. Gente, não tem mais. Ó, a Thelma mandou um beijo pra gente. Beijo. Um Beijo, é a cara Thelma. dela, né? Beijo. Ó, quem falou um homem só é completo quando brinca foi. Aqui, ó. Eu não sei ler. Tô sem óculos, pessoal. Schiller? também. É Schiller? Mas a frase tá A correta. Sandroac tá Sandroac, maravilhosa também. Eu sou fã número 1 da Sandroac. Não, vamos brigar de novo. Eu sou fã número 1. Sandroac, Sandra, beijo. o material da Maravilhosa. Sandra é perfeito. Eu acho que eu vou trazer a Sandra pra Goiânia Sandra é também. show, viu? Pra A Elvira, bebês e a crianças, Thelma. Tem traga. muita gente boa pra vir pra cá, Que viu? privilégio poder conviver com vocês, viu? Nossa, um Umas privilégio, umas queridas. Pessoal, nós não temos mais perguntas aqui. Nós estamos caminhando para o final da nossa transmissão ao vivo. Eu quero agradecer Eu você, que agradeço. professora. Seja muito bem-vinda. Quem quiser aprender um pouquinho mais com a Rosângela Lambert, acesse o nosso link que vai estar aí no final, nos comentários. É a pós-graduação em Neuroeducação Musical. Você merece esse curso, seus alunos merecem esse curso. É um corpo docente estudioso, que se dedica e que vivencia, né? Que esse é o grande diferencial do Sem educador, dúvida. né? Uma coisa é a teoria, a prática, ela é diferente. E eu acredito na junção dessas duas vertentes, né? Eu acredito que não pode ser só teórico e nem só prático, né? Porque só a prática é aquilo que a gente estava falando, vira só a recreação, né? E não sabe o porquê das coisas. E é a teoria que dá esse embasamento pra gente, então tem que ler muito e depois colocar em prática. E ver o que dá certo, o que não dá certo, e ressignificar, né? Às vezes a gente chega toda se achando, isso aqui vai dar muito certo, e aí dá super errado. Tem uma frase que eu gosto, essa eu sei o autor, tá? É Luigi Giussani, Ai, e ele diz que o método é imposto pelo objeto. Então, eu tenho as minhas teorias, as minhas
meus conhecimentos, mas quando eu chego lá para o idoso ou para minha criança, eu tenho que me adaptar, né, dançar aquela música e para conseguir chegar, dependendo da situação, como é que eu chego nesse idoso, como é que eu chego nessa criança. Então, é o objeto que vai me impor as condições e os caminhos. Esse é o grande segredo, né, do educador. Rosângela, mande um beijo para os nossos alunos da pós, eles estão todos online. Beijo para vocês, a gente se vê no módulo Música e Idosos. E os alunos da pós em musicalização infantil também estão online. Muito bom. Vamos organizar uma super oficina com a Rosângela Lambert aqui em Goiânia, né, pessoal? E o pessoal tá te elogiando a sua blusa. Ai, gente, eu vou contar a história dessa blusa. Conta essa a história. Eu estava em Belo Horizonte passeando, eu e meu marido, a gente nem tinha a minha filha ainda, Juliana, beijo, Ju. E aí eu vi essa blusa numa banquinha e era uma blusa gigante, tamanho GGGGG. Aí eu disse pro moço, não tem o tamanho M? Ele falou, não tem. Eu falei, então me dá o GGGGG. E aí a minha mãe reformou a blusa pra mim. Nossa, isso que é determinação, né? Porque se fosse uma pessoa que desiste fácil, não tinha comprado a blusa. Não é verdade? Verdade. Ah, que pena, não tem. E eu sou assim, eu não desisto nunca. Você desiste? Jamais. Jamais, né? E a gente tem que ser assim, ó. Tem alguma pergunta aqui? Ah, tudo bem. Depois eu vou falar com vocês, tá? Deixar tudo anotadinho pra vocês. Pessoal de Alagoas, de Delmiro Gouveia. Que maravilha. Que legal, gente do mundo inteiro, né? Porque a gente tem até uma Mochã lá do Marrocos. Verdade. Então, assim, um super beijo. Super abraço. Amanhã às 14 horas eu vou mostrar as... Pode falar velhinha? Vamos falar idosa. As velhinhas, não pode? As idosas. As idosas da terceira idade. Terceira idade. Na nossa gravação da pós-graduação em Neuroeducação Musical. Um super beijo, obrigada pelo acompanhamento, pela atenção de vocês. Vamos Beijo, dar tchau? pessoal. Muito obrigada. Agora nós vamos lanchar. Tchau, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada, Júlia.